Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança da parte de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, né? Aliás, capítulo 16, versículo 14, nós estaremos dando continuidade à palavra que nós iniciamos quinta-feira, porque na sexta nós estivemos aí com o nosso irmão Nelito Sanfoneiro, onde ele participou, trouxe uma mensagem abençoada, então foi muito bom. Hoje nós queremos dar continuidade, estávamos falando sobre o Espírito Santo e eu quero convidar você a estar meditando conosco na palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, vamos ter uma palavra de oração. Quero convidar você desde já a compartilhar essa live, para que outras pessoas também venham ser abençoadas, como você também tem sido abençoado pela palavra de Deus e também pelas lives que nós temos apresentado, né, de segunda a sexta, nas manhãs da semana. E eu sei que Deus, ele é o Senhor que nos ajuda, que nos abençoa, que nos fortalece e também que nos faz prosperar. Por isso, eu quero convidar você para que você possa estar conosco, meditando na palavra do Senhor e compartilhando também esta live, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã tão abençoada que o Senhor nos concede, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor, pela noite que o Senhor nos deu, e pedimos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir na ministração desta manhã. Tu és aquele, ó Deus eterno, que nos ajuda e que nos fortalece, que nos orienta. Tu és aquele que nos traz paz. Tu és aquele que nos fortalece. Eu peço que o Senhor venha abençoar, trazendo paz e fortalecimento para aqueles que estão desanimados, tristes. Que a mão do Senhor seja sobre nossas vidas, Pai, e que a Tua palavra possa alcançar os corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos. Estamos de volta, né? Hoje, segunda-feira, iniciando a semana, e eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, por você que tem sempre nos acompanhado através da palavra de esperança, certo? Então, eu quero convidar você para que você possa estar conosco e compartilhando aí essa live no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós, acabamos de ler, fala da promessa de Jesus para os seus discípulos, quando ele está prestes para ser entregue nas mãos dos pecadores, quando ele está ali com os seus discípulos, e dali ele parte para o jardim do Getsemane, quando ele é preso, quando ele é levado pelas autoridades para ser crucificado. E Jesus então está sempre falando aos seus discípulos sobre a sua morte e também sua ressurreição, que ele vai para o Pai. A gente começa a ver isso a partir do versículo do capítulo de número 13, né? E indo até o 16, né? O capítulo 16, nós vamos encontrar Jesus trazendo as últimas palavras ali para os seus discípulos, e isso lhe traz assim algumas tristezas, né? Tristeza porque Jesus iria morrer, e morte para a vida do ser humano
é perda, né? E isso muitas vezes causa também alguns traumas, algumas dores, né? Mas Jesus faz a promessa aqui do Espírito Santo, dizendo que eles não iriam ficar só, né? Que viria outro Consolador, né? Que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas estará nos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É importante nós colocarmos aqui, nós falamos quem era o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o próprio Jesus habitando em nós, né? O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa que foi deixada por Jesus para nos ajudar na obra da evangelização, né? E para nos guiar, nos conduzir, nos fazer lembrar do que Jesus nos ensinou e também nos conduzir em toda a verdade do Evangelho, a verdade que foi ensinada por Jesus Cristo. O Espírito Santo também nos dá o poder para que a gente possa viver de forma agradável ao Senhor. O próprio Jesus Cristo foi quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então, ele sabia que nós e os seus discípulos precisaríamos da presença e do poder do Espírito Santo para a gente poder fazer a sua obra, para a gente poder caminhar no caminho do Senhor, na obediência à sua palavra, para a gente também poder ensinar, para a gente também poder estar realizando as obras de Jesus e obras maiores como ele realmente falou. Então, é importante a gente entender isso, do papel do Espírito Santo, da função do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa divina que habita dentro de nós. Essa é uma realidade para a vida daqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebendo no seu coração o Espírito Santo que veio habitar dentro realmente de nós. A outra coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo ele tem uma obra para ser realizada na nossa vida como crente, como cristão, como discípulo dele, e também na vida daqueles que ainda não creem em Jesus e que não conhecem a realidade da salvação. Ok? Então, vamos pensar na obra que o Espírito Santo de Deus veio fazer na vida daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. A própria palavra de Deus diz que na promessa de Jesus acerca do Espírito Santo, é que quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no capítulo de número 16 do Evangelho de João, né? O Senhor, então, falando aos seus discípulos, fala da missão do Consolador, quando ele diz assim, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, e o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Então, a missão do Espírito Santo aqui é revelada dentro desse texto, né? Que é de convencer o mundo. Quando Jesus fala do mundo, ele está falando das pessoas que estão vivendo sobre esse sistema mundano que é controlado pelo príncipe das trevas, que leva as pessoas a estarem vivendo afastado daquilo que Deus realmente deseja para a vida delas, dominado pelos seus próprios pecados. Então, a palavra de Deus pregada leva as pessoas a estarem descobrindo a verdade da realidade espiritual da sua vida. Então, quando nós pregamos a palavra, aquelas pessoas passam a conhecer a verdade, né, da sua situação espiritual perante Deus, que é uma situação de afastamento e também no estado de condenação.
por causa do seu pecado. Do pecado que herdamos de Adão, e do pecado que nós praticamos, por ser naturalmente pecadores. Então, quando nós pregamos a palavra revela o nosso estado e a nossa condição espiritual. Mas não somente isso, a palavra mostra que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele cumpriu a justiça de Deus para que eu e você pudéssemos ser justificados perante ao Senhor. Então é o Espírito Santo que nos convence de que nós somos pecadores, que precisamos ser justificados, e essa justificação vem por meio de um Salvador que foi enviado por Deus, e esse Salvador é Jesus Cristo. Por isso, nós pregamos a palavra e o Espírito Santo faz a obra de convencimento do nosso estado de pecado. Foi isso que ele fez comigo, Li a palavra por muito tempo e ali o Espírito Santo de Deus passou a me mostrar a minha situação espiritual, de forma que houve um momento que eu não pude mais resistir ao chamado de Deus para a salvação por meio de Jesus Cristo, porque eu desejaria agradar a Deus, e o meio de agradar a Deus era só por meio de Jesus Cristo, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu fui convencido por causa do Espírito Santo que me lembrou a palavra e mostrou a minha condição espiritual, de perdido, de condenado, de afastado de Deus. Mas a palavra de Deus também revelou que Cristo veio para me reconciliar com Deus, reconciliar o pecador com Deus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus, e a partir do momento que eu creio nele como meu Salvador, arrependo dos meus pecados e o confesso como Senhor e Salvador, meus pecados são perdoados e ele me reconcilia com Deus, me dando a presença do Espírito Santo. Foi isso que ele fez na minha vida e é isso que ele faz com a vida de todos aqueles que estão no mundo, que nasceram sobre esse domínio do pecado e precisa de libertação, e essa libertação vem através de Jesus pelo conhecimento da palavra. É o próprio Jesus Cristo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. Esta libertação do domínio do pecado sobre a nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós podemos pecar, mas podemos também dizer não ao pecado. Diferentemente de quando eu não tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Então, é importante a gente entender desta maneira, porque Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado e o Espírito Santo tem essa missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o próprio texto aqui mostra, ele convencerá o mundo do pecado, de que todos são pecadores e estão afastados da presença de Deus. Do juízo, Deus julgou o homem no pecado, lá em Adão, e o achou culpado, e o homem foi condenado. Nós já nascemos condenados por causa do pecado do nosso primeiro pai e sobre esse domínio do pecado. Então, Deus, ele julgou e achou o homem condenado, ou culpado, e Deus então o condenou, ok? O homem que está no pecado, condenado, recebe o juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus para o pecador perdido? O juízo de Deus é a condenação eterna, queridos. Jesus Cristo, ele mostra que a sentença já foi dada. Agora, diante dessa sentença dada, Deus, ele então providencia um meio dentro desse sistema de julgamento e condenação para salvar aqueles que pela fé crê no Salvador, naquele que tomou o meu e o seu lugar
na cruz do Calvário e foi condenado naquele que não pecou, nem nasceu em pecado como eu e você. E ele tomou o nosso lugar, foi nosso substituto. A partir dali, então, nós recebemos a salvação, porque Deus mesmo enviou um Salvador para nos libertar do poder do pecado e nos livrar da condenação eterna, né? O juízo de Deus. Então, quando a gente prega a palavra, o Espírito Santo de Deus convence o homem que é assim, que a sua situação é essa. Mas não somente isso, o Espírito Santo de Deus, ele também indica o caminho da salvação, que é Jesus Cristo por meio da palavra, como está escrito no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aqui nós vemos a salvação oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo, e não existe outro meio de salvação senão por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus faz com que esta palavra se torne viva no nosso coração e que a gente creia para a salvação, se arrependa e tome a decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia mostra justamente isso, né? Que a justiça de Deus exigia um pagamento, e um pagamento era o preço da condenação. E Jesus foi condenado no nosso lugar. Ele pagou esse preço, morrendo por nós na cruz do Calvário. Depois que Jesus morre, no terceiro dia, Deus o ressuscita, porque ele diz: eu estou satisfeito. Um justo morreu pelos injustos. Então ele ressuscita Jesus Cristo novamente. Ressuscita Jesus Cristo. E quando este crê em Jesus Cristo e o aceita como seu Salvador pessoal, então Deus perdoa os seus pecados, purifica e coloca o seu nome no livro da vida, concedendo-lhe a salvação e a presença do Espírito Santo como garantia desta salvação. O Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele é o selo e ele é o penhor. Nós vamos ler isso, que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, e o versículo de número 14, quando ele diz que aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebem esse selo e recebem também o penhor, né? Então vamos entender o que é que Paulo quer dizer. Versículo 13 e 14 de Efésios, capítulo 1, diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha aqui, o evangelho, a pregação, né? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Paulo aqui está colocando aqui o programa do plano de salvação de Deus que levou a igreja de Éfeso a alcançar esta salvação em Cristo Jesus. Primeiro, aquela igreja ouviu a palavra da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho, e o ouvir a palavra de Deus. Então, esta fé que Paulo está falando é a fé para a salvação. Ninguém pode ser salvo sem antes ouvir o Evangelho, porque o Evangelho, ele revela o plano de Deus para a minha e a sua salvação. Os efésios aceitaram o Evangelho, né? E creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitaram a salvação oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós estávamos em estado de condenação. E aquele que aceita Jesus Cristo recebe essa salvação gratuita e imediata, porque creu. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus nos concede por meio do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus aqui nos mostra que
os efésios aceitaram o evangelho da salvação, né? E porque creram em Jesus, eles foram selados pelo Espírito Santo. A palavra selo para aquelas pessoas naquela época era algo bem compreensivo. Hoje, para a gente, o selo, nós pensamos em selo de correio, mas o selo era usado para lacrar uma carta do rei que era endereçada para outra pessoa, e só essa pessoa era autorizada a abrir este selo e ler a carta, ok? Então, o apóstolo Paulo estava mostrando aqui que o Espírito Santo é esse selo, né, que garante que nós estamos destinados a Deus e ao céu. E esse Espírito Santo, como selo, mostra que nós pertencemos a Deus, e vai chegar o dia em que Jesus, quando ele voltar, né, esse selo vai ser aberto, ou seja, nós estaremos indo diretamente para Deus no arrebatamento, né, ou na ressurreição, e ali, porque temos o selo do Espírito Santo, é a garantia de que nós somos endereçados e pertencemos a Deus. A outra coisa que Paulo usa como figura de linguagem aqui é a palavra penhor. A palavra penhor é comum, todos nós sabemos o que é. Você está precisando de um dinheiro, no banco tem o setor de penhores, você tem uma joia de grande valor, você vai lá, deixa aquelas joias, retira o dinheiro que você precisa para negociar, e depois de negociar e resolver suas coisas, você pode lá voltar novamente e entregar o dinheiro e recuperar a joia que você deixou empenhada. Então, aqui a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo, quem aceitou Jesus Cristo como Senhor, tem esse penhor da herança. Jesus Cristo disse no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, diz a palavra do Senhor. Então, aqui a palavra de Deus mostra que Jesus vai voltar para levar quem? Para levar aqueles que realmente aceitaram Ele como Senhor e Salvador e têm o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é esse penhor que veio de Deus, e Jesus vem buscar aqueles que têm o Espírito Santo. A Bíblia diz o penhor da sua herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo habita na vida daqueles que aceitaram a Cristo até o resgate. Que resgate é esse? A vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vem para nos resgatar. Resgatar aquele que tem o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo. Ele vem em louvor e glória, diz a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo tem esta missão na vida do não crente. Primeiro, convencer ele que é pecador, que está perdido, que precisa de salvação. E o Espírito Santo revela pela palavra de Deus que Jesus é o Salvador, né? E a missão na vida do crente, é ensinar a palavra de Deus, guiar na palavra de Deus, consolar em tempos difíceis. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, diz a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem esta missão diferenciada na vida daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, como está escrito no capítulo 16, versículo 13. Diz assim, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos faz andar na palavra de Deus. Sem ele, nós não poderíamos obedecer a Deus e andar na verdade, agradando ao Senhor Jesus. O Espírito Santo torna viva essa palavra no nosso coração e nos dá força para obedecer, queridos. Por isso, nós precisamos sempre manter uma comunhão íntima com Ele através da vida devocional.
A Bíblia diz que Ele nos guiará em toda a verdade. Que verdade é essa? O Evangelho, as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nunca vai nos fazer andar ou orientar a andar contrário àquilo que a palavra revelada nos ensina como nós devemos andar. É isso que a palavra de Deus aqui nos ensina. Ele nos guia em toda a verdade. E o que é guia? Olha, vamos entender aqui, lembrando de um guia de cego, ok? Então, o guia do cego conduz o cego, tá entendendo? No caminho aonde ele quer chegar. Agora entenda, né? Eu aprendi isso há algum tempo, né? Porque às vezes a gente pensa que guiar cego, a gente pega na mão dele e eu pensava assim, e saía guiando. Não, a gente dá o ombro, ele coloca a mão e nós vamos guiando, a gente não pega na mão. Significa, queridos, que é o cego que deve tomar a decisão de querer ou não, você ou eu como guia. Então é você que permite ou não o Espírito Santo te conduzir. E ele sempre vai te conduzir na verdade revelada das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nunca vai levar você a fazer algo que a Escritura diz não faça. Nunca. Por quê? Porque foi ele mesmo que inspirou as Escrituras, né? Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. E o Espírito Santo vai guiar você nessa verdade revelada por Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz aqui, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o versículo 14 diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo revela a palavra para nós, a palavra de Jesus, para que Jesus seja glorificado em nós. Essa é uma função do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele é consolador. Ou seja, sabendo Jesus que nós iríamos passar por aflições, ele enviou o Espírito Santo para nos consolar em tempos de aflições, em tempos de dificuldades, de lutas, quando nós assim passarmos. Por isso é importante nós entendermos isso, que o Espírito Santo, embora habitando em nós, não vai nem sempre nos livrar de dores, de angústia e de tristeza. Mas quando nós passarmos por dores, angústias e tristezas por alguma perda ou por alguma adversidade sofrida, há uma promessa de Jesus de estar conosco o tempo todo, na pessoa do Espírito Santo, até a consumação do século, né? É lindo esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, que apesar de dores e sofrimentos que nós passamos, ele nunca nos abandona, certo? A outra coisa, quando a Bíblia diz ele nos guiará em toda a verdade, ele é aquele que vai nos curar de sentimentos negativos que prejudicam a nossa caminhada com Deus e a nossa comunhão com o irmão e também a nossa vida aqui na terra, certo? Nós sabemos que muitas situações adversas que passamos causam dores, causam traumas, né? E também medo, mudando toda a nossa estrutura emocional e psicológica, e com isso afeta nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e também com o próximo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz que ele nos cura, que ele faz uma obra no nosso coração para que esses traumas sejam curados e a gente venha a ter uma vida saudável perante o Senhor, na consciência de que Deus, ele cuida de nós e que nosso endereço é o céu. Nós temos o penhor da herança de propriedade exclusiva de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. E esse Deus que tem todo o poder, que é soberano, cuida de nós, restaura a nossa vida,
permite algumas coisas acontecer na nossa vida, mas não com a intenção de nos destruir, mas com a intenção de melhorar nosso caráter e de nos levar a glorificar a Ele pela firmeza da fé. É o Espírito Santo que faz isso em mim e em você. Por isso nós precisamos nos relacionar com Jesus pela oração, pela palavra, com o Espírito Santo, essa pessoa tão linda que habita no nosso coração e que muitas vezes é negligenciada. A gente vive como se ele não habitasse dentro de nós. Mas aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo têm saúde na sua alma, no seu coração e também no seu espírito. Por isso nós falamos sobre cura interior pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai nos curar. E como é que o Espírito Santo nos cura? Nos guiando na verdade da palavra de Deus. É pela palavra que há cura da alma, que há cura do espírito, né? As doenças espirituais são curadas pela palavra quando o Espírito Santo aplica esta palavra na nossa vida. E que palavra deve ser aplicada para que a gente possa ser curado na nossa alma? A primeira palavra é a palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Significa, queridos, que é quando eu e você nos identificamos com essa nova vida que nos foi oferecida através da cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Ele nos transformou em uma nova criatura. Significa que eu, pela fé, preciso me apropriar desta palavra da salvação e tomar a decisão, como Paulo tomou, de esquecer as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque muitos traumas, muitos sofrimentos, dores e angústias que nós sofremos são provenientes de situações que nós vivemos, que causou dor, trauma e que trouxe mágoa, ressentimento e falta de perdão, que nos levou a ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa rabugenta, uma pessoa que não se relaciona bem com os demais, porque o nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento, porque nós não aprendemos a perdoar. Nos relacionamentos interpessoais vai haver dificuldades, porque nós somos pessoas imperfeitas, que vivemos num ambiente imperfeito, que é o mundo contaminado pelo pecado. E o Espírito Santo dentro de nós vai nos levar à palavra e vai nos mostrar que o caminho para a cura interior, em primeiro lugar, é estar crucificado com Cristo, certo? A nossa carne, nossos desejos, nossas vontades da velha natureza, que são contrários à vontade de Deus. A Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Significa que nós devemos assimilar Cristo de tal maneira na nossa vida, de modo que, ao olharmos os nossos ofensores, a gente olha com amor e com misericórdia e também com perdão, porque o nosso coração foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, pela morte ali na cruz do Calvário. A verdade é essa, o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Nenhuma ofensa. Eu ouvi do pastor Belarmino, quando pregou aqui sobre perdão, há muitos anos atrás, acho que 2002, ele disse uma frase que eu anotei e me marcou. Nenhuma ofensa contra mim é maior do que a minha ofensa contra Deus, e Ele me perdoou. Qual foi a ofensa que você já recebeu na vida de pessoas? Eu quero dizer para você, pode somar todas elas, nenhuma é maior do que a sua ofensa contra Deus, em rebeldia, em pecado. E Deus lhe perdoa por meio de Jesus Cristo. E qual é a orientação de Deus em relação a nós que servimos ao Senhor? Que nós devemos perdoar os nossos ofensores. Porque se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoará.
é condicional. Meu relacionamento horizontal vai demonstrar o meu relacionamento vertical. Meu relacionamento horizontal é o meu relacionamento com o próximo. Meu relacionamento vertical é o meu relacionamento com Deus. Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, eu posso entender que eu posso até ter raiva, eu posso até me irar, mas eu não posso permitir que a ira, a raiva, possa se tornar pecado. E quando é que ela torna pecado? Quando a minha ira se torna em mágoa e ressentimento. E isso vai tornar pecado porque vai impedir meu relacionamento horizontal, meu relacionamento com o próximo, com aquele que me ofendeu. Então, a Bíblia diz que nós devemos perdoar. O perdão, queridos, é a chave para a cura de muitas doenças espirituais que está na alma, no coração das pessoas realmente que se relacionam umas com as outras e que sofreu alguma situação de trauma, alguma situação realmente difícil nos seus relacionamentos. Então, é o Espírito Santo que nos dá poder para perdoar. É o Espírito Santo que nos guia nessa verdade. Pastor, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Já ouvi muito isso. A primeira coisa que você precisa, queridos, é decidir fazer. Então, a segunda coisa que você precisa é fazer. Fazer o quê? Perdoa. Declara, verbaliza o perdão. E a terceira coisa que você precisa fazer é pedir ao Espírito Santo para tirar do coração aquilo que tem realmente causado doença no seu coração, que é a mágoa e o ressentimento. Quando a gente libera o perdão e pede o poder do Espírito Santo para limpar o nosso coração, ele vai fazer. Porque sozinho realmente nós não conseguiríamos. Mas a gente age pela fé. Fé na palavra. Senhor, eu libero o perdão. E ore até o seu coração limpar. Ore liberando sempre o perdão em oração e pedindo o Espírito Santo. Tira, limpa meu coração, tira a mágoa, tira o ressentimento. E comece a abençoar a pessoa que lhe ofendeu. Porque a cura vai acontecer. O Espírito da verdade nos guia na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E como nova criatura, esqueça as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como fez o apóstolo Paulo. Paulo tinha tudo para ter uma vida depressiva. Paulo tinha tudo para ter sentimento de culpa, né? Depois que se converteu, porque ele fez muitas coisas ruins em nome de Deus, na sua ignorância. Ele foi perseguidor do Evangelho. Ele consentiu com a morte de muitos cristãos. Colocou alguns na cadeia, né? Mas o Senhor o alcançou pela sua misericórdia. Ele tinha consciência daquilo que ele havia feito. Mas o Senhor o havia sarado porque ele fez na sua ignorância. É assim que acontece comigo e com você. Antes de conhecer a Cristo, a gente faz as coisas que não agradam a Deus porque a gente não o conhecia e não tinha experiência com Ele, não sabia qual era a sua vontade e vivia fazendo o que a gente realmente agradava. Mas no momento que a gente conhece a Cristo, a gente percebe o quanto nós vivíamos errado e agora passamos a viver de forma diferente, seguindo o modelo de Cristo. E a partir dali, o Espírito Santo que habita em nós passa a nos curar, a mostrar essa nova vida e que Deus perdoou e Ele não leva em consideração o que você fez no passado. E aí você tem liberdade na sua presença de adorar, de servir, de fazer a sua vontade. Paulo, ele sabia do que ele tinha feito, mas Cristo tinha feito dele uma nova criatura. Paulo não se considerava uma pessoa digna de estar na posição que Deus havia colocado, né? Como apóstolo. Ele disse, eu sou o menor dos apóstolos e o pior dos pecadores por aquilo que eu fiz. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que você pode fazer para mudar o teu passado? Nada.
você pode fazer para melhorar o seu presente é aceitando a Cristo, é recebendo o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo, é se deixando guiar pelo Espírito Santo. E a cura acontece no teu coração, perdoando os que lhe ofenderam, se perdoando, porque tem gente que não consegue se perdoar pelo mal que fez, né? Quando outras pessoas já lhe perdoaram, quando o próprio Deus já lhe perdoou, porque já confessou. É mudando de vida e pautando a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Aí sim, você terá uma vida abençoada e abençoadora. Você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter alegria e vai ter a certeza de que um dia você vai morar no céu, porque o Espírito Santo está em você. Ele é o penhor da herança. Jesus Cristo vai voltar e vai lhe levar, assim como eu, para onde Ele estiver, para que onde Ele estiver, nós estejamos para sempre com Ele. Creia nisso, toma posse da bênção, da cura, seja cheio do Espírito de Deus. Perdoe, seja perdoado, peça perdão, libere perdão, peça o Espírito Santo para agir na tua vida, para curar teu coração, para te dar poder de testemunho do Evangelho, porque a fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra da pregação, a palavra do Evangelho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero orar por você. Você que não consegue perdoar. Você que tem mágoa no seu coração. Você que não consegue se perdoar por algo errado que você fez na vida. Que já confessou a Deus, Deus já lhe deu perdão, mas você não consegue se perdoar. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Eu vou abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar o teu coração e vai trazer liberdade para você por meio do Espírito Santo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a palavra do Senhor. Creia nisso. Tome posse da bênção, no nome de Jesus. Deixa Jesus mudar a tua vida e libertar o teu coração dos traumas do passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você é nova criatura, então viva como nova criatura. Deixa as coisas do passado. Viva o presente, focando no futuro. O futuro é o céu. Futuro é Jesus, futuro é glorioso com Ele. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento tão gracioso, pela palavra tão abençoada que o Senhor nos deu. Eu sei que muita gente precisava ouvir esta palavra, e eu sei que é essa palavra que traz cura. Eu peço que o Senhor possa trazer cura para aqueles que foram perdoados, mas não se sentem perdoados. Que o Senhor possa levá-los a entender que isso também é uma questão de fé. Eles só precisam acreditar, porque à medida que eles acreditarem, mais tarde o Espírito Santo vai organizar suas emoções e eles vão sentir firmeza. Tua palavra diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Louvado seja o teu nome. Eu quero te pedir que o Senhor possa tirar do coração dessas pessoas ressentimentos e mágoas por traumas e por tristezas e decepções que sofreram mediante relacionamento com outras pessoas. Que o Senhor possa levar essa pessoa a perdoar. Que o Senhor possa levar essa pessoa a crer na palavra e a entregar sua vida a Jesus e a mudar de vida. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa a verbalizar o perdão, Senhor. Em nome de Jesus. E que tu possa trazer cura das feridas da alma, através da fé, da convicção de que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, por esta manhã e por essas pessoas. Que o Senhor nos ajude a caminhar em toda a verdade segundo a orientação do Espírito do Senhor. Que o Senhor venha nos dar um coração perdoador.
um coração segundo o teu coração. Aleluia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão assistindo e por aquelas que compartilharam. Um abraço aí para nossa irmã Rízia, para a irmã Verinha, para Flávia Filgueira, para a irmã Evinha, para a irmã Cleidinha Josué, que também tem nos assistido, para a irmã Eline, para o irmão Edson, para a irmã Silvia Carla, né? Quero mandar um alô aí para a Olavo Filgueira, Lala, né? Deus abençoe, né? Lala Filgueira, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu quero lembrar, irmã Fátima Cabral, diaconisa Fatinha, a irmã Tica, né? A irmã Socorro Soares, esposa de Edson, Lana Mara, um abraço a missionária Lana Mara, esposa do pastor Tiago, lá em Recife, né? Em Olinda. Zé Pereira, um abraço a Zé Pereira, Josué também, Josué Isaac, a Eline, né? Lá em Petrolina, a Carlos Antônio Vasconcelo, a Reginaldo Pinto, né? Que tem sempre nos acompanhado, o nosso irmão Júnior, seminarista Valdemar Júnior, né? Deus abençoe, ele que é da primeira Igreja Batista e faz parte do nosso seminário, estuda no nosso seminário. Um abraço, a irmã Rosineide Gomes, Neidinha, que está sempre conosco, Maria Barros também, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês, Elidiane Sá, certo? Um abraço também para você, muito obrigado aí pela sua companhia, por estar nos dando esse apoio, né? A sua audiência, né? Também a Marcos Aurélio Dutra, né? Doutor Marquinhos aí, esposo da irmã da Viviane, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tá bom? Muita gente hoje nos assistindo, que bênção, fico muito feliz pela vida de vocês, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém mais aqui. Quem comentou? A irmã Guida, né? Um abraço à irmã Guida, paz do Senhor, né? Deixa eu ver aqui. A Avonete também, Leite, né? A mãe do nosso irmão Glaciel, da paz do Senhor, irmã Avonete, seu babá. Deixa eu ver aqui, mais alguém. Anaíde, a irmã Lourinha, nossa diaconisa, o irmão José Conserva também, que comentou aqui na nossa live, né? Jussara, irmã Jussara também lá na Coab, e também nosso amigo da difusora de Mirandiba, nosso irmão Hélio, eu acho que é Hélio, eu esqueço, que troca o nome aqui. Deus abençoe, querido, Deus é maravilhoso, um abraço. Irmã Rízia, já falei aqui, um abraço, irmã Rízia, irmão Sandro, Deus abençoe. A Lala Figueira também já falei, né? Um abraço, Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, perdoe, ame, demonstre o amor de Jesus e vive para a glória dele. Você vai ter saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.